Nós vamos tratar aqui, pensar, meditar sobre a família de Elcana e a devoção a Deus, apesar das circunstâncias. A família de Elcana e a lição da devoção a Deus, apesar das circunstâncias. Circunstância, derivado lá do latim, quer dizer aquilo que está em torno ou em derredor, ou tem ligação com o ponto central. É tudo aquilo que está acontecendo, que a gente chama de circunstância, de estado de coisas. É um conjunto de várias coisas que caracteriza aquilo que está acontecendo, um fato, um ato. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente percebe que as famílias da Bíblia não eram muito diferentes da nossa, ou que a nossa não é muito diferente das famílias da Bíblia. Homens de Deus, homens como Davi, por exemplo, quando Paulo está pregando em uma das cidades, Paulo diz que Davi cumpriu o seu propósito diante de Deus. Mas quando a gente vai analisar, Davi cometeu alguns erros, algumas falhas. Abraão ficou conhecido como o pai da fé, mas ele não nasceu pai da fé, ele teve que aprender com Deus até chegar a ser o pai da fé. Muitos deslizes, muitos erros, muitas frustrações, muitos problemas, muitas complicações, mas nada disso tirou Deus do seu propósito para a família. O propósito de Deus na terra começou com a família e ainda permanece com a família. Deus tem negócio, propósito, projeto para a família. Então não se perturbe, mesmo que na sua família haja muitos problemas, confusões, intrigas, coisas que você não queria, logicamente, que acontecessem, mas centre firme a sua esperança, a sua confiança, os seus olhos em Deus, porque o projeto dele para a salvação da sua família permanece de pé. Nada frustra os planos de Deus. Glória a Deus. Elcana, ou a sua família, nos ensina que é preciso devotar-nos a Deus, é preciso sermos piedosos, é preciso servir e adorar a Deus, apesar das circunstâncias. O texto começa apresentando Elcana, e nós vamos dividir aqui em 3 partes dos textos. Quem era Elcana, ou a apresentação dentro do texto bíblico, depois as 2 esposas de Elcana e o contraste entre elas, e depois a busca de Ana pela concretização da família. Quem era Elcana? O versículo 1 diz que esse homem Elcana, ele morava em uma cidade chamada Ramataim Zofim. Na realidade, o nome resumido da cidade é Ramá, era Ramá, que significa altura. Existia no território de Israel vários lugares com esse nome, porque o nome significa altura. Então, onde era uma altura, onde existia uma altura e faziam ali um vilarejo, uma cidade, colocavam o nome de Ramá. Então, Ramataim Zofim é para restringir e saber, o leitor saber que essa Ramá aqui, ela ficava dentro do território de Efraim. Elcana é descendente de levita, é descendente de Levi. Logo, Elcana pode e foi escolhido por Deus para servir a Deus em todo o auxílio do culto. Elcana não podia ser sacerdote, nem os seus filhos diretamente serem sacerdotes. Isso aqui é interessante porque mais tarde, quando se tratar de Samuel, não hoje, mas você vai poder entender. De Levi haviam 3 troncos principais e mais um de Arão. Os outros dariam origem, ou os que viessem desses troncos de família, poderiam auxiliar todos os sacerdotes do culto. Eles montaram o tabernáculo, cuidar dos seus utensílios e assim por diante, até auxiliar nos atos do sacrifício, mas não fazê-lo diretamente. Somente os levitas da família de Arão tinham sacerdócio. Mas Elcana era levita. Ele é filho de Corá. Isso a gente vê quando lemos 2 Crônicas capítulo 6, a partir do versículo 22. Elcana, ele era descendente levita e morava na tribo de Efraim. A tribo de Levi não tinha um território físico
Deus não deu para eles terras. Eles habitavam entre todo o povo de Israel, entre todas as tribos, em diversas cidades, para facilitar o culto a Deus e o auxílio ou a mensagem, a palavra de Deus, a vontade de Deus através dos levitas que estariam espalhados em todo o território. Então eles eram levitas, não tinham território específico, mas moravam eles aqui na cidade de Ramá, uma cidade que pertencia a eles. Ele era levita e estava vivendo ali em Efraim. A distância distante de Efraim, cerca de 20 ou 25 quilômetros, existia a cidade de Siló, onde estava centrado o culto a Deus. Eli era o sumo sacerdote, o sacerdócio se desenvolvia ali o culto. Havia outros lugares dentro do território de Israel, onde era feito cultos e sacrifícios, e o povo se reunia para adorar a Deus, mas o principal lugar era Siló. Por isso Elcana prefere ir para Siló, porque ali estava a arca e toda a diretriz, ou melhor, o comando, a direção do sacerdócio. A família de Elcana tinha um problema. E qual era o problema? O primeiro problema que aparece é citado no versículo 2. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Elcana era bígamo. Ele tinha 2 mulheres. Observe que o texto bíblico diz mulheres, não diz uma mulher e outra concubina. As 2 eram mulheres de Elcana. A lei de Hammurabi, a gente já estudou aqui na escola bíblica dominical, alguns trimestres atrás. É uma lei que surgiu com um monarca chamado Hammurabi, lá na Mesopotâmia, e ele fez uma espécie de código de leis. Até hoje esse código de leis influencia as leis dos países, e não foi diferente aqui na América do Sul, no continente americano. Não foi diferente. Muita coisa tem raiz lá no código de Hammurabi. E essas leis foram difundidas por toda a terra da época. Mesmo entre os hebreus haviam costumes que não eram lícitos e que não era permitido por Deus, ordenado por Deus, mas que tinha reflexo na cultura daquelas leis, porque já havia sido se transformado em cultura. O mundo inteiro abraçava aquelas leis. E uma das leis dizia que um homem poderia ter 2 mulheres. Uma seria a mulher legítima, esposa, e a outra seria concubina, não esposa, não teriam os mesmos direitos. E ele poderia casar com a segunda, ou se unir com a segunda, que no caso seria concubina, principalmente pela questão de descendência, de gerar filhos. Se ele casasse com uma mulher e ela não conseguisse gerar, então ele poderia, mediante a lei, com permissão da lei, ter uma outra mulher para então gerar filhos. Foi mais ou menos a ideia que surgiu na cabeça de Sara, na mente de Abraão, quando eles resolveram dar um jeitinho e querer ajudar Deus diante da sua promessa. Mas Deus repreendeu Abraão e disse: Abraão, eu vou dar um filho para ti, procedente da tua coxa. Eu sou aquele que faço a promessa, tenho direito e tenho poder para cumprir. Não tente ajudar Deus, não tente querer dar um jeitinho achando que Deus vai fazer de uma forma. Espere pelo cumprimento da promessa. Abraão teve que esperar 25 anos, mas Deus cumpriu a sua promessa quando lhe disse: vou lhe dar um filho. Aguarde a promessa do Senhor. Não faça bobagem, não faça besteira, não coloque os pés diante das mãos. Às vezes, a semelhança de Elcana, tomamos uma atitude e Deus não fala nada, Deus não reprova ali de imediato, e a gente toma uma atitude relacionada à família, à esposa, aos filhos, e depois vem um problema. A esposa de Elcana era Ana, mas ele casou com uma segunda esposa, e a Bíblia chama de esposa, não chama concubina. O termo concubina é outro. O termo usado aqui para mulher é Eishá, no hebraico, que significa mulher, fêmea, esposa. Só significa isso. Era esposa. Mas a gente conhece a história e houve muitos problemas, principalmente para Ana, que era afligida, que era irritada. E Penina irritava Ana excessivamente. Versículo 4. Algo fora do natural, fora dos limites normais. Ela irritava a Ana para deixá-la brava, para desestabilizá-la emocionalmente, vê-la para baixo, deprimida, e o texto revela por quê. A causa principal, porque Ana não tinha filhos.
Era bem na ferida que ela machucava. Foi Elcana que tomou-a como esposa. E agora Elcana também tem problemas, porque ele amava a Ana. Versículo 5. A esposa preferida de Elcana era Ana. O texto diz, versículo 5, Elcana amava Ana. Em nenhum momento no texto bíblico você vai ver algo, Elcana gostava de Penina. Não tem isso, nem algo parecido. Embora, lógico, ele gostasse dela, era esposa, era mãe dos filhos. E agora, como é que Elcana vai lidar com duas mulheres? Uma é mãe dos seus filhos e ele quis tomá-la, e a outra que ele ama está sendo afligida por uma das suas mulheres. Às vezes tomamos decisões e fazemos escolhas que mais tarde não será benéfico para a família. Mas apesar disso, e detalhe, nunca foi o plano de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher, ou vice-versa, a mulher mais de um homem. Basta lembrar do que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á e unir-se à sua mulher, serão os dois numa só carne. É um homem para uma mulher. E Jesus fala sobre isso novamente lá em Mateus capítulo 19, quando é questionado acerca do divórcio. E aí Jesus disse: olha, por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu, mas no início não foi assim. No princípio não foi assim. É como Deus disse: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher. E o que Deus uniu, não separe o homem. O propósito de Deus para a família é um homem, macho, e uma mulher, fêmea, que se unem legitimamente em casamento, em união diante de Deus, para constituir a família. E deles, como fruto do amor e fruto do ventre, vêm os filhos. Como já foi dito aqui nessa noite, na leitura dos Salmos da família, esse homem que teme ao Senhor e que tem essa família, ele é bem-aventurado. O problema, a bigamia. Quantos problemas não temos? O pastor Helder perguntou aqui quem tinha problemas. Todos nós levantamos as mãos. Essa família também tinha problemas. A bigamia era um grande problema nessa família. Um levita, alguém que conhecia a lei, conhecia o culto, os mandamentos, mas parece que fez uso um pouco daquilo que estava na cultura. Tem muita coisa, tentação, que vem à sua mente, ao seu coração, e que seria apresentado pelo diabo como uma alternativa para que você faça e dê certo na sua família. Mas é coisa secular, é coisa da cultura. Não é a vontade de Deus. Permaneça fiel à sua esposa, permaneça fiel ao seu esposo, porque Deus tem negócio com quem é fiel e com quem tem e valoriza a família. Mas apesar dos problemas e de outros que a gente vai ver aqui, havia um destaque especial na família de Elcana. Versículo 3, nós lemos: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor em Siló. Ele subia para quê? Elcana e sua família subia para quê? Para quê, irmãos? Para adorar e sacrificar ao Senhor. Eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes eu, Pereira, deixei de ir para a igreja porque estava chateado com alguma coisa. Essa família tinha problemas, Elcana, Penina principalmente, irritava a Ana, não só em outros momentos, mas o texto revela, versículos 6 e 7, que no momento do culto, no momento da adoração, quando eles estavam na refeição sacrificial, a ação de graças, que poderia ser de animal ou de cereais, se fosse oferta de paz, o ofertante tinha direito a parte daquele animal, daquela oferta, e a sua família tomava parte com ele. Era um ato litúrgico, era um ato de adoração.
E mesmo nesse momento, Penina, o texto bíblico afirma que ela afligia. É como se alguém viesse para o culto e viesse aqui só para chatear você, só para não deixar você conseguir adorar a Deus, só para não deixar você ser feliz, porque lá fora muitas vezes as coisas não estão boas, mas quando a gente chega aqui, a gente lembra daquilo que o salmista diz: eu prefiro estar aqui um dia do que 1000 em outra parte. Mas eles iam, toda a família, para Siló, para adorar a Deus e sacrificar. Independentemente daquilo que você deixou atrás, na sua casa, no seu lar, no seio da sua família, você pode hoje, aqui e agora, adorar a Deus, dar os seus sacrifícios espirituais a Deus, e Ele vai receber a sua adoração. Shahá é o verbo hebraico para adorar, significa prostrar-se, inclinar-se. Sacrifício é outro. Javá, que significa exatamente matar um animal e oferecer a alguém. Então essas duas coisas Elcana fazia: adorava a Deus e lhe sacrificava. É possível uma família cheia de problemas, mesmo assim ainda conseguir adorar a Deus, porque não sou eu muitas vezes quem resolve os problemas, é Deus. Há problemas na minha família que eu não resolverei, mas se eu estiver aos pés do Senhor, a solução virá. Glória a Deus. Lembram de Jairo, irmãos? Irmãs? Líder da sinagoga deixou a sua filha quase morta, moribunda em casa, e foi à procura de Jesus, enquanto a maioria dos líderes das sinagogas estavam falando mal de Jesus e tentando restringir Jesus. Jairo vai até a presença de Jesus, e quando ele chega lá, ele se prostra, coloca o rosto no chão e pede a Jesus que vá até a sua casa. É na presença de Deus que conseguimos a resolução dos problemas para a família. Ele ia com toda a família, cumprindo provavelmente uma determinação de Deuteronômio 34, 23, ou Êxodo 16, aliás, Deuteronômio também 16, 16, onde Deus havia orientado que pelo menos uma vez por ano, em uma das 3 principais festas anuais, todo homem deveria ir participar do culto e adorar a Deus. E ele ia com toda a sua família, cumprindo literalmente aquilo que está em Deuteronômio capítulo 12, versículos 10 a 12, toda a família. E ele vai 25 quilômetros ou 30 quilômetros de distância, anualmente, uma vez por ano ele vai, toda a família, sacrificar ao Senhor e adorar. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, Salmo 122, versículo 1, vamos à casa do Senhor. O que há de tão importante na casa do Senhor para o salmista ficar alegre, contente? Na casa do Senhor há alegria. Salmo 16, versículo 11, o salmista diz: na tua presença há abundância, plural, de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Você está aqui nessa noite, você pode desfrutar de alegrias que Deus tem para a sua vida e para a sua família, porque estamos na presença dEle. O que há de tão importante na casa do Senhor? A presença dEle. Salmo 11, versículo 4, a primeira parte: o Senhor está no seu templo. Ele está presente aqui nessa noite. O que há de importante na casa do Senhor? A gente vem para contemplar a formosura dEle e ao mesmo tempo aprender, contemplar a sua formosura, a sua beleza, a sua glória, a sua grandeza, e também aprender. Salmo 27, versículo 4, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e
buscarei, que eu possa morar ou viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo. Você pode nessa noite contemplar a formosura do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Contemple a formosura do Senhor, contemple a sua beleza, contemple a sua beleza. E aprenda nessa noite, não com o irmão Pereira, mas com o Espírito de Deus, com a palavra do Senhor, é a exposição dela que nos faz sábios, traz luz. Aleluia! Quantas pessoas não estão em trevas? Quantas famílias não estão em trevas? Mas nós somos privilegiados nessa noite, porque a luz da palavra se acende para nós mais uma vez. Glória! Adore ao Senhor, bendiga ao Senhor, exalte ao Senhor. Ele subia com toda a sua família para adorar e sacrificar ao Senhor. Vamos correr. As duas esposas de Elcana e o contraste entre elas. Aquelas mulheres eram muito diferentes entre si. Desde o físico exterior até o interior, alma, espírito e mente eram todas diferentes. Ana, que significa graça, já falei aqui, não tinha filhos e era a esposa preferida de Elcana. Versículo 2. Penina tinha filhos. Versículo 2. É interessante, irmãos, que no versículo 4 e versículo 5 a Bíblia diz que ela tinha filhos, plural masculino, e filhas, plural feminino. Ela tinha mais de 2 filhas. Ela tinha mais de 2 filhos. Alguém sugere 10, lá pela pergunta que Elcana faz a Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Poderia ser, mas é só conjectura. O certo é que ela tinha filhos e filhas. E enquanto Penina tinha filho após filho, um ano após outro, Ana sofria, afligida por Penina. Mas todos os anos Ana ia ao templo, ao tabernáculo montado em Siló e compartilhava isso com o Senhor. A sua aflição, a sua amargura. Tem gente que não consegue orar amargurado. Ana, ela consegue orar mesmo com a sua alma em amargura. Versículo 9, versículo 10. É aquilo que o apóstolo Tiago mais tarde vai dizer, capítulo 5, versículo 17. Está alguém entre vós triste? Então a melhor coisa a se fazer quando contristado, quando desanimado, quando desalentado, é orar ao Senhor. Porque 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor estão atentos à oração dos seus servos, dos justos. Deus ouve as orações. Ana era amada por Elcana, versículo 5. Porém dava a Ana parte excelente, porquanto ele amava Ana. Os irmãos sabem que a gente tem o costume de vez em quando trazer uma palavrinha e destacar, né, a sua etimologia, estudar um pouquinho sobre ela, para que haja um maior entendimento. Enquanto aqui, ou melhor, porquanto, é uma conjunção dentro da gramática portuguesa, e ela faz união entre a frase anterior e a frase posterior. Na realidade está amarrando as duas coisas e explicando para nós por que Elcana dava a Ana uma porção excelente. Porque ele amava Ana. Na realidade o costume dizia e deveria ser que Penina recebesse a porção maior, porque ela tinha mais bocas para alimentar. Mas Elcana dava a parte excelente, por dupla, para Ana. E o texto diz por quê? Por quê? Porque ele amava Ana. A palavra aqui para amor é a reiv, no hebraico, a reiv.
Isso significa carinho e devoção e afeto intenso por alguém que é alvo do seu amor. E é somente usado para descrever o amor de um homem por uma mulher e o amor de uma mulher por um homem. Então não é à toa esse destaque que a Bíblia está fazendo. Elcana amava Ana. Nesse detalhe aqui ele é exemplo, ele amava Ana. O ensino do Novo Testamento é claro: os esposos devem amar as suas esposas. Ela não tinha filhos, mas ele amava. Ela era afligida pela outra, mas ele amava. A esterilidade, os irmãos sábios, os estudantes da escola dominical sabem isso de cor salteado. A questão da esterilidade na época do Israel antigo era muito crítica, era vista pelos próprios judeus como sendo a maldição de Deus. Então imagine a posição ou a condição desta mulher Ana em meio à sociedade. Todo mundo falando, dizendo: olha, não tem filho, foi privada por Deus de filho, deve ser amaldiçoado, deve ser um castigo de Deus. Mas Elcana amava Ana. Nada é desculpa para o esposo dizer que não ama a esposa, principalmente se ele se diz homem de Deus, crente em Jesus. Deve amar. Uma das coisas que fez diferença, um detalhezinho de nada: a irmã Carla teve um namorico com um rapaz e ela perguntou para ele assim: quando eu tiver banguela, você ainda vai me amar? Ele disse não. E quando nós estávamos namorando, ela fez a mesma pergunta para mim. E isso também foi decisivo. Eu disse: vou, da mesma forma. E ela pensou na mente: é esse aí. As duas irmãs participavam do culto, do ato litúrgico, comiam do sacrifício. Eu não sei como Penina conseguia fazer isso. Eu não sei se ela fazia em sinceridade, porque a lei previa em Levítico capítulo 7, versículos 11 até o final do capítulo, versículo 38, que aquele que participasse do sacrifício, ele deveria estar puro. Eu não sei como Ana, que irritava, aliás, Penina, que irritava Ana até no momento do culto, da adoração, conseguia fazer isso. Talvez fosse aquele tipo de ato litúrgico, de suposta adoração, e que não passa do teto. Mas Ana também participava. Ela era afligida, irritada, e não queria comer, e chorava. Versículo 6, versículo 7. E Elcana, no versículo 8, ele chega a convencer Ana a participar. E aí o versículo 9, depois que Ana come e bebe ali em Siló, aí ela levanta, deixa a mesa, e aí ela vai conversar em secreto com aquele que conhece todas as coisas e que tem o poder de resolver, com Deus. Eram diferentes, elas rivalizavam o amor, rivalizavam o próprio marido. Elcana, ou melhor, Penina, nesse particular, não tinha nada a ver com aquilo que o nome diz, joia. Pelo menos não era uma joia rara. Mas a família ia adorar a Deus. Para finalizar, a busca de Ana pela concretização da família. Veja que o texto, a narrativa, parte do geral da família de Elcana e vai se canalizar e redirigir-se na pessoa de Ana. Ana, embora afligida, perseguida, Penina era rival. A palavra rival também significa adversário ou inimigo. Era exatamente assim que Penina via Ana, como sua inimiga. Olha, irmãos, Penina estava na vantagem. Ela tinha filhos que tinha com Elcana. Ana não tinha filhos. Penina estava, em termos de filhos, na vantagem. Mas mesmo assim tinha Ana como rival, inimiga, adversário. E Ana
mesmo debaixo desse sofrimento que durou por vários anos, a gente lê o texto bíblico que quando eu li pela primeira vez eu achei que foi assim, num passe de mágica, a primeira oração, a primeira joelhada e tudo se resolveu. Não, foram vários anos, deu tempo a Penina ter filhos e filhas, e Ana sofrendo, mas mostrou perseverança, mostrou confiança em Deus. Talvez Penina lembrasse de Raquel, que era estéril, mulher de Jacó, e que Deus ouviu a sua oração e abriu a sua madre e ela gerou. Gênesis 30, versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Em nenhum momento fora desse versículo a gente sabe ou percebe que Raquel ora, mas aqui a Bíblia revela, versículo 22 de Gênesis 30. E lembrou-se o Senhor de Raquel e abriu a sua madre, e ouviu, abriu a sua madre, e ela gerou. Eles conheciam a história do povo, já haviam passado mulheres estéreis, Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, e Deus abriu a madre destas mulheres, e elas geraram filhos. Ana estava confiante, Ana estava perseverante, debaixo da tribulação, mas a tribulação não afastou Ana de Deus, pelo contrário, levou ela para mais perto de Deus. Glória a Deus. Não é assim, irmãos? Quando Deus fecha, no caso aqui foi a madre de Ana, quando Deus fecha alguma coisa, aí o crente sabe o caminho para onde ir, como prospera o Senhor. Eu tenho a impressão que Deus fechou a madre de Ana, como está afirmado no versículo 5 e 6. Deus fechou, não foi um problema simplesmente físico ou biológico, ou um acidente que causou aquela esterilidade, mas o texto diz que foi Deus, o Senhor fechou a madre dela. Se Deus não fecha a madre de Ana, ela não ora e não pede Samuel. Se Samuel nasce, um propósito de Deus fica no meio do caminho. Deus precisava, isso aqui é uma coisa para outra mensagem, mas Deus precisava, naquele momento da nação, de um profeta. Deus precisava de um juiz e Deus precisava de um sacerdote. 3 homens, ou pelo menos um, que fizesse os 3 ofícios. E a quem é que Deus dá esses 3 ofícios? Ao filho de Ana, Samuel. Talvez você e eu não entendamos a dimensão da coisa, da tribulação, do aperto, mas Deus está trabalhando. Eu não sei quem será no cenário mundial espiritual, na conjuntura que vivemos ou na pós-conjuntura que virá aí. Quem será o meu filho, a minha filha, o seu filho, a sua filha? Mas Deus conhece. Parece que o momento decisivo foi quando Ana deixou de pedir somente para si e disse: Senhor, eu quero, mas eu vou dar para ti. Às vezes Deus não dá algo que pedimos, embora Ele tenha poder de dar, de fazer e de realizar, porque somos egoístas. Pastor Ela mencionou isso aqui na escola bíblica dominical. Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanchardes em vossos prazeres. Mas Ana disse: eu quero um filho, me dá a bênção de poder gerar, e esse filho vai ser teu. E Ana disse: Senhor, eu quero um filho, mas esse filho eu vou te dar. Irmãos, como é esse negócio? Ana quer tanto um filho, são vários anos orando, uma tribulação quase interminável, e agora ela vai dar para Deus o filho. Quando damos a Deus, Ele tem muito mais para nos dar. Capítulo 2, versículo 21, ao todo Ana teve 6 filhos, contando com Samuel. 6 filhos. Se você puder ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus, maravilha. Ana ora,
E ao pedir o seu filho, ela visa também a concretização da sua família. Deus, sou eu, é o Cana, meu esposo, e falta mais alguém. Depois de quase 10 anos casado com a irmã Carla Lopes, ela falava de um filho, sobre um filho, queria ter um filho. Eu perguntei para ela se ela não era feliz. Ela disse: eu sou, mas eu preciso ser mais ainda. Isso implica em ter filho. E nasceu a Ana Ramana. Haná, graça, favor, benevolência. É uma preciosidade em nossa vida. Você pode adorar a Deus, independente daquilo que aconteça na sua família. Ana, quando vai levar Samuel, ela diz lá no versículo 21, 27: por este menino orava eu, e o Senhor me ouviu. Tem muita mãe aqui orando pelo filho. Deus está ouvindo as suas orações. Tem muita mãe, muito pai orando pela filha. Deus está ouvindo a sua oração. Tem filhos orando pelos pais, tem pais orando pelos filhos. Deus está ouvindo a sua oração. Existe um Deus dos céus que controla todas as coisas, e Ele tem alguém na sua família. Ele está ouvindo a sua oração. Creia no Senhor Jesus, seu principal, e será salvo você e a sua casa. Creia no Senhor e você poderá sim dizer como Josué: em breve eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não pare, não desista, não vacile. Continue aos pés do Senhor, porque Deus tem resposta para a sua oração. Quando Ana termina de orar, começa a namorada, mas levanta alegre. Versículo 19 diz que depois que ela orou, ela se levantou, conseguiu comer, e o seu semblante já não era triste. Ela se ajoelhou para orar, e quando levantou, já tinha a certeza no interior de que a sua oração tinha sido ouvida. Eu sei que você tem experiência sobre isso. E nessa noite, quem sabe, pode acontecer algo semelhante. Você sairá daqui com a certeza de que Deus tem ouvido a sua oração. O versículo 19 diz que eles voltaram para a sua terra, para a sua cidade. E ali Elcana mais uma vez se uniu intimamente com Ana. E no momento em que eles estão unidos, Deus se lembrou de Ana. Não que Deus tenha previamente esquecido, mas isso aqui, que o Senhor se lembrou de alguém, quer dizer que Deus entrou com ação no momento. Deus trouxe o milagre ou o cumprimento da promessa. O que você pode fazer? O que você pode fazer, você precisa fazer. Ana orou, pediu a Deus um filho e foi se unir com seu esposo. Porque Deus não trabalha num passe de mágica, o que Ele faz é milagre. Um homem se relaciona com uma mulher, não pode ter filhos, mas Deus faz gerar. Eu não sei o que você precisa que seja gerado na sua família nessa noite. Faz o milagre, Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus está gerando alguma coisa em famílias nessa noite. Deus está gerando algo necessário em famílias aqui nessa noite, e que será resultado das respostas de orações. Aleluia. Ama-se, Yararabás. Persevere. Fique firme, porque nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. E Ana colocou o nome do seu filho de Ismael, Samuel. Deus ouviu.
Nós vamos orar. Eu vou solicitar que o pastor de Seu Júnior ore conosco.